Fala, meus amigos, vamos gravar hoje a segunda parte da nossa aula de atualização em saúde do idoso. Essa segunda parte ela vai ser composta por suporte básico de vida, urgências e emergências clínicas. A gente vai abordar uma série de patologias que é muito comum na população idosa. Na primeira parte a gente não falou nada relacionado ao diabetes, porque a gente vai abordar aqui na segunda parte relacionando com as urgências e emergências, no caso, por exemplo, da cetoacidose diabética, estado hiperosmolar glicêmico e assim por diante, né? Antes a gente dar continuidade aqui na apresentação, passar novamente os recados. Dentro aí de alguns dias vocês já receberão o certificado. No dia que eu mandar o certificado a vocês, eu já vou mandar também essa aula em PDF para que vocês tenham acesso e vocês vão receber. Quem receber esses benefícios serão aqueles que se inscreveram no curso no período anterior, né, lá nas semanas que o link estava aberto para inscrição. Agora, esse mesmo link está aberto para solicitação de certificados. Então, as pessoas que estão vendo sua aula, foram pesquisar alguma coisa em saúde do idoso no YouTube e acabaram se deparando com essa aula, eles vão ter que solicitar o certificado após a visualização das mesmas. O link de solicitação do certificado vai estar disponível na descrição de cada vídeo, tanto do vídeo 1 quanto do vídeo 2. Então, vocês visualizam as aulas, quem não se inscreveu antes, visualiza as aulas, e aí já pode solicitar seu certificado, caso seja de interesse de vocês, para poder contabilizar os complementares, para colocar no currículo e assim por diante. Então, antes de a gente dar continuidade, curta o vídeo, se inscreva aí no canal, compartilhe com seu colega que gosta da parte de saúde do adulto e do idoso. Essa aula aqui vocês podem compartilhar com o colega de vocês que tenha grande apreço pela parte de urgência e emergência. E antes da gente começar, a gente já vai falar aqui sobre suporte básico de vida. Né? O que é o suporte básico de vida? Quando que eu utilizo esse suporte básico de vida? Né? Então, em aulas futuras, a gente vai detalhar com bastante detalhes a parte de suporte avançado. Nessa aula é somente suporte básico. Então, o suporte básico se resume num conjunto de procedimentos fundamentais que são empregados no atendimento inicial ao paciente em parada cardiorrespiratória. Imagina que você está andando na rua e se deparou com uma paciente, uma senhora ou qualquer pessoa, um cidadão caído no chão, e você tem algum conhecimento na área da saúde, você vai prestar esse suporte básico de vida. Mas para prestar esse suporte básico de vida, você tem que seguir alguns passos, você tem que seguir uma ordem objetiva, cronológica, onde uma coisa não pode ultrapassar a outra, tem que ser em sequência. Né? Então, ela é o ponto-chave para o atendimento às vítimas em PCR. E as ações dessa etapa se resumem no mnemônico CABID. Ah, mas Alejandro, eu tenho dificuldade em memorizar mnemônicos, e na urgência e emergência tem muitos. Então, vai associando, ó, por exemplo, para mim eu nunca esqueço, porque o mnemônico cabide, automaticamente eu lembro de um cabide do guarda-roupa. Parece uma coisa estranha, mas dá certo. E nesse mnemônico a gente vai abordar diversos sistemas. Por exemplo, na letra C a gente avalia como está a circulação desse paciente, principalmente checando o pulso carotídeo e femoral, que são da circulação central maior. A pulsação é mais fácil de sentir. Não é confiável, numa caso de parada cardiorrespiratória no adulto, ir lá e checar o pulso radial, né? Então, você verifica aquela circulação que está mais próxima ao coração, por exemplo, circulação carotídea e femoral. No A, você vai avaliar as vias aéreas desse paciente. Se ele está conseguindo respirar, se não está, se está apresentando ronco, ruídos. Né? No B, você vai avaliar como que está o padrão respiratório desse paciente. Você vai expor o tórax da vítima, caso seja possível, e vai avaliar como é que está a expansibilidade torácica, se essa expansibilidade é bilateral ou unilateral, sugerindo talvez um pneumotórax, um hemotórax ou algo do tipo. Né? Você vai avaliar esses aspectos, vai avaliar se não há perfuração no tórax, mas você não vai tratar essas coisas secundárias, você vai primeiramente avaliar. E no D, é a desfibrilação. Isso já é um pouco mais difícil, mas, por exemplo, nos países já desenvolvidos, nos grandes centros, há a presença de um desfibrilador em algum local específico, onde o pessoal, até mesmo o público leigo, encontra uma pessoa em parada cardiorrespiratória, eles checam
solicitam esse desfibrilador, checam o ritmo e, como ele é automático, ele mesmo desfibrila e depois segue com a reanimação cardiopulmonar. E aqui cabe a gente lembrar os dois ritmos que são passíveis de desfibrilação, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Esses são os ritmos que são passíveis para desfibrilação com o aparelho. Então, vamos dando continuidade, né? A gente viu que a gente tem que prestar todo esse mnemônico, cabide. São 4 letrinhas, mas cada letrinha traz vários pontos que a gente deve focar. Só que antes de eu ir lá, me expor, né, prestar o atendimento a essa vítima, eu preciso focar em algumas coisas. A segurança do local, como é que está? Por exemplo, numa rua muito movimentada, o idoso estava caminhando, acabou tendo uma queda e está lá, inconsciente. Primeiro a gente vai focar na segurança do local. Depois a gente avalia a responsividade da vítima. A gente aciona o serviço de emergência. A gente checa pulso e respiração ao mesmo tempo e essa checagem não pode ultrapassar mais do que 10 segundos. Então a gente fez tudo isso, identificou a parada cardiorrespiratória, viu que todo o local lá era seguro, fácil para a gente aplicar os nossos atendimentos. A gente vai lá, aplica o mnemônico, né, e segue com o atendimento aí do paciente em parada cardiorrespiratória no suporte básico de vida. Tá, mas além disso, a gente precisa fazer uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade. Então a gente tem que ter muita atenção em relação às nossas compressões, né, e ventilação. Ideal, mesmo com 1 ou 2 socorristas, a relação é de 30 compressões para cada 2 ventilações. A frequência das compressões é de 100 a 120 compressões por minuto e a profundidade das compressões no adulto, né, no tema da nossa aula aqui já no idoso, que é de 5 a 6 centímetros de profundidade. Na região linha mamilar, no centro do tórax, você faz as compressões cardíacas em profundidade de 5 a 6 centímetros, de preferência sobre uma superfície rígida. Tá, mas do que a gente precisa fazer para ter uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade? Então, o socorrista deve comprimir com uma frequência de 100 a 120, como a gente viu ali. Ele precisa comprimir em uma profundidade de no mínimo 2 polegadas, ou seja, 5 centímetros. Essa referência aqui é da American Heart Association, então eles têm, lá nos Estados Unidos, eles usam a questão de profundidade em polegadas, aqui no Brasil em centímetros, né? Então, aqui, na nossa realidade, você vai comprimir entre 5 a 6 centímetros. A gente precisa permitir o retorno total desse tórax. Não adianta a gente comprimir e não deixar com que esse tórax retorne à posição normal e continuar comprimindo sem esse retorno. A reanimação cardiopulmonar vai ficar uma qualidade muito abaixo do esperado. Os socorristas, né, os atendentes, os enfermeiros, os técnicos, os cuidadores precisam minimizar as interrupções durante as compressões. O socorrista ele deve ventilar adequadamente com 2 respirações para cada 30 compressões. Cada respiração é administrada em 1 segundo, provocando aí uma sensível elevação do tórax. Então, o que a gente não pode fazer para que tenha uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade? Então, vai ser o contrário daquilo que a gente disse no slide anterior. Comprimir com frequência menor de 100 a 120, comprimir 90 vezes por minuto é ideal? Não, é de 100 a 120. Comprimir em uma profundidade inferior a 2 polegadas, ou 5 centímetros. O socorrista ele não deve se apoiar ao tórax, ele deve seguir toda a recomendação específica. Ele deve interromper essas compressões por mais de 10 segundos, ou seja, cansou, vai trocar, aí não pode demorar 15, 20 segundos para, vem aqui reanimar, outra pessoa vem lá do outro lado, vem. Então, a coisa tem que ser rápida. Às vezes é muito difícil, mas enfim, lá no meio externo, no domicílio, enquanto uma pessoa aciona o serviço de emergência, você, cuidador ou técnico, já vai aí reanimando seu paciente até que chegue a ajuda do serviço de atendimento, do SAMU, né, para que
ajude e auxilie ou tome como responsabilidade o atendimento a essa vítima. Aplicar ventilações excessivas ou respiração com força extrema. Então, a gente não pode comprimir esse tórax, né, de forma excessiva, com profundidade maior do que 5 ou 6 centímetros, e a ventilação também não pode ser muito forte, né? Normalmente a ventilação já vai ser feita por profissionais especializados do SAMU, com o famoso AMBU. Então, tem toda uma regra de como fixar essa máscara na face, de como você vai comprimir a bolsa, a válvula máscara. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção. Caso alguém aí que trabalha na área de SAMU já deve ter alguma experiência, mas enfim, quem não tem, vale procurar e dar uma lida, que tem as regras do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Segundos para você insuflar e 6 segundos para você soltar. A coisa tem que ser tranquilo, não pode ter muita euforia no momento, né? Tem que manter aí a tranquilidade para prestar um atendimento de alta eficiência. Suporte básico de vida, então, na parte de desobstrução de vias aéreas. Então, a obstrução de vias aéreas é desencadeada por causas extrínsecas, por exemplo, alimentos, objetos, né, e intrínsecas, o próprio organismo do paciente, quando ele tem aí uma queda de língua ou um edema de glote. A obstrução leve em paciente responsivo, a gente só precisa acalmar esse paciente e estimular a tosse. Quando essa obstrução é grave em paciente responsível, fazer a manobra de Heimlich. Mas como diferenciar um caso leve e um caso grave? Por exemplo, você está lá no almoço de família e viu que o teu avô, por exemplo, estava comendo um pedaço de carne e acabou se engasgando. Se ele consegue emitir som, se ele consegue emitir alguns grunhidos, gemidos, você sabe que a obstrução não está tão severa porque está passando fluxo de ar e ainda está conseguindo estimular as cordas vocais. Caso esse paciente se engasgue, não consegue emitir som, não consegue respirar e nem expelir o ar, então essa é a obstrução grave. E é nessa hora que a gente precisa fazer a manobra de Heimlich. Caso contrário, a gente pede para que o paciente tussa, caso ele consegue. Caso essa obstrução não esteja tão severa, ele tosse e consegue talvez expelir o objeto. Na forma grave, a gente faz a manobra de Heimlich, que tem uma imagem logo adiante. E na obstrução grave, em paciente que está irresponsivo, a gente não sabe que hora, em que momento o paciente se engasgou, a gente faz aí a reanimação cardiopulmonar de alta qualidade e tenta remover o corpo estranho. Você faz o ciclo de reanimação cardiopulmonar, né, e depois você tenta com seus dedos tentar encontrar o alimento, o objeto está obstruindo a via aérea. Caso contrário, você deixa para o serviço especializado, para o SAMU, após você reconhecer a parada, você reanimar as compressões e solicitar o serviço de emergência. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo de como fazer a manobra de Heimlich no paciente com obstrução grave. Então, repara que o coleguinha ele identificou que o paciente está com obstrução de via aérea. Aqui no 2 e no 3 tem a forma de como você deixa a sua mão e como você faz o movimento, né, para desobstruir. Você vai colocar ali no processo xifoide e você vai fazer um movimento em J, né, fazendo com que o fluxo de ar saia da parte inferior para a parte superior, na expectativa de expelir esse alimento objeto que está obstruindo a via aérea. Então, essa aí é um exemplo de imagem de como realizar a manobra de Heimlich. E as manobras manuais de via aérea? Como que a gente faz essas manobras? Então, a causa mais comum de obstrução parcial das vias aéreas, né, no paciente inconsciente é a perda do tônus muscular, a perda da força muscular, que faz com que a língua relaxe sob a hipofaringe, e nesses casos existem algumas manobras para melhorar o fluxo de ar nesse paciente. Então, manobra bastante conhecida é a inclinação da cabeça com elevação do mento, né, a tração da mandíbula no trauma, também conhecida como jaw thrust, a manobra de elevação do mento no trauma, que é a chin lift no trauma.
Por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem aí o exemplo da inclinação da cabeça e elevação do mento. Repare que aí na sua esquerda o paciente está com o queixo quase encostado ali no peito, né? Isso, com uma queda do tônus muscular, faz com que tenha uma obstrução total ou parcial da via aérea. Então, nesse caso, a gente inclina a cabeça para trás e faz a elevação do mento, que faz com que a via aérea acabe sendo desobstruída e melhorando o fluxo de ar nesse paciente. Caso não seja abordado, caso não seja visualizado em um atendimento ou algo do tipo, esse paciente pode até evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Essa manobra pode auxiliar e prevenir tudo isso. Aqui a gente tem a manobra de atração de mandíbula no trauma, né, a jaw thrust. E essa aqui a gente realiza quando tem suspeita de lesão cervical. Por exemplo, está andando lá numa avenida e viu que um cidadão idoso ou adulto teve uma queda e bateu com a região posterior do pescoço no meio-fio. Né? Você tem que tomar você suspeita que tenha uma lesão cervical. Então você estabiliza a cabeça dessa pessoa, caso não tenha resistência, né, e faz a elevação aí da mandíbula. Também ajuda na parte de abertura de via aérea. Ou caso contrário, você não tem segurança, você não tem medo de realizar esse procedimento, apenas isola o local, pede para que ninguém toque, porque há a suposta lesão, e liga para o SAMU, espera o SAMU chegar, que eles fazem toda a mobilização que deve ser necessária fazer. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as urgências e emergências clínicas, né? Que isso é muito comum na população adulta, principalmente aqueles portadores de comorbidades. A gente vai abordar aqui síndromes coronarianas aguda, edema agudo de pulmão, a gente vai abordar acidentes vasculares, cerebrais, isquêmico hemorrágico, vai citar um pouquinho sobre ataque isquêmico transitório e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas intercorrências clínicas. Então, o edema agudo de pulmão, ele é um evento provavelmente de causa de insuficiência ventricular esquerda ou insuficiência cardíaca esquerda. Quando o ventrículo esquerdo começa a ficar insuficiente, o sangue tende a voltar para a circulação pulmonar, ou seja, a função do ventrículo direito é absorver o sangue da circulação, né? A função do ventrículo direito é receber o sangue que volta da circulação, mandar para o pulmão, enquanto o ventrículo esquerdo ejeta o sangue oxigenado para os órgãos e afins. Quando há uma insuficiência do ventrículo esquerdo, há um acúmulo no ventrículo direito, porque o ventrículo esquerdo não consegue ejetar esse sangue oxigenado. No caso da insuficiência cardíaca, vai ter um acúmulo, né, de sangue aqui no ventrículo direito e no átrio direito, que faz com que tenha um acúmulo intersticial de sangue e líquidos na parte pulmonar. Então, ele é caracterizado por uma hipoxemia, um aumento do esforço respiratório, você vai ver um paciente bem dispneico, redução da complacência pulmonar, redução da ventilação e perfusão. Você vai ver esse paciente com cianose de extremidades, talvez, até labial, né, e é relacionado, na maioria das vezes, com causas cardíacas. A etiologia cardíaca é causada pela incapacidade do coração, então, em remover os fluidos da circulação pulmonar, e é uma forma grave de apresentar descompensações cardíacas, constituindo emergência clínica por um quadro, por exemplo, de uma insuficiência respiratória aguda rápida. A etiologia não cardíaca ocorre em razão do dano do revestimento pulmonar, pode ser decorrente da lesão pulmonar direita. Então, as manifestações clínicas devido à alteração na troca gasosa surgem com o quadro de um paciente inquieto, aquele paciente ansioso, pele e mucosas cianóticas, mãos frias e úmidas, início súbito de dispneia e sensação de sufocação. Taquipneias, sibilos é muito normal, às vezes você escuta, até mesmo sem um estetoscópio, né, vai ter um quadro de hipossaturação, vai estar saturando abaixo de 90, vai ter a distensão jugular, à direita principalmente, né, porque, como eu disse, há o acúmulo de sangue na região anterior à chegada no ventrículo. Pode ocorrer tosse constante com expectoração de espuma rosácea, né? Ou algumas literaturas mais antigas sempre citavam o fato da expectoração de espuma em característica de groselha.
O tratamento clínico, então, do edema agudo do pulmão segue os seguintes objetivos, que é promover a redução de pré e pós-carga pela diminuição do retorno venoso, otimizar a saturação arterial de oxigênio, aliviar rapidamente os sintomas, reverter o edema pulmonar, investigar as causas tratáveis de descompensação. Então, aqui já no atendimento, por exemplo, numa unidade de pronto atendimento, eu trouxe mais para fins de mostrar essas informações para vocês. É administrado para aliviar a hipoxemia e dispneia. Alguns pacientes necessitam de intubação orotraqueal, ou seja, você está numa UPA e precisa ir para um hospital, só que a coisa acaba ficando mais grave, então é intubado ali mesmo. Então é desejado saturação acima de 90%. Diurético é indicado em doses crescentes do estágio inicial para diminuir a pré-carga e promove a excreção de sódio de água pelos rins. Por exemplo, diuréticos de alça, furosemida, por exemplo, é utilizado aí na fase aguda para que os rins aí ajudem, por exemplo, a diminuir esses edema, a ter a extração de líquidos desses órgãos importantes. Vasodilatadores, a nitroglicerina ou nitroprusiato de sódio, estimulam o alívio dos sintomas no edema pulmonar. Portanto, esses medicamentos são muito contraindicados em casos de pacientes que sofrem de hipotensão, porque eles são vasodilatadores potentes, então um paciente com hipotensão já tem uma determinada vasodilatação. Aí quando eu administro um medicamento como esse, eu posso ter um quadro mais acentuadamente grave. Ainda na abordagem clínica, recomenda-se um decúbito de 90 graus. O paciente ele não tolera ficar em 45 ou 30 graus no leito. O que pode ajudar ele vai se sentir melhor, vai ser com um decúbito de 90 graus, ou seja, praticamente sentado no leito, encostado sobre a cabeceira. Morfina, 2 a 4 mg intravenosa. Oxigênio com ventilação não invasiva com pressão positiva na modalidade CPAP ou BIPAP. Nitrato sublingual. De nitrato de isosorbida, 5 mg, máximo 3 doses. Nitrato intravascular, nitroprusiato de sódio ou nitroglicerina. Então, e diurético, furosemida, por exemplo, 0,5 a 1 mg por quilo EV. Então, esses são medicamentos que já são utilizados aí no atendimento, nas unidades de pronto atendimento ou até mesmo já nas instituições hospitalares. Às vezes a instituição hospitalar dá o segmento no tratamento até conseguir amenizar o quadro, certo? Outra urgência e emergência clínica muito comum é a síndrome coronariana aguda, muito comum nos pacientes tabagistas, pacientes idosos, portadores de diabetes, aqueles pacientes que são dislipidêmicos, porque facilita uma coisa muito, muito triste que ocorre dentro dos vasos sanguíneos, que é a formação de placa de aterosclerose. Então é uma situação de emergência caracterizada por uma isquemia aguda no miocárdio, ou seja, não é algo que vem acontecendo há tempo. O processo de formação de aterosclerose pode ocorrer ao decorrer do tempo, mas, por exemplo, a instalação da síndrome coronariana aguda é algo que vem imediato relacionado a esses empecilhos que ocorrem a longo prazo. Se manifesta como uma angina instável com a diminuição do fluxo sanguíneo em uma artéria coronária decorrente de placa aterosclerótica. É formado coágulo na lesão coronária em fase aguda e pode mostrar dor torácica e outros sintomas de pré-infarto. Então, as principais manifestações clínicas da síndrome coronariana aguda é a dor torácica contínua, mesmo após medicação e repouso. Às vezes, essa dor torácica, essa síndrome, começa às vezes com esforço físico e mesmo quando você para com esse esforço, essa dor é contínua. Você vai até o atendimento médico, você faz uso de nitratos e essa dor continua. Então, é feito alguns exames a mais para até visualizar essa obstrução parcial aí de uma artéria coronária. Às vezes total, a depender do grau da lesão. Esses sintomas eles vêm acompanhados de sensação de aperto no peito, sufocação, dispneia, sudorese, palidez e náuseas, principalmente idosos e mulheres portadores de diabetes mellitus e insuficiência renal crônica. Aqui, então, uma das comorbidades que são muito, mas muito frequentes mesmo na população idosa, acontece em pacientes jovens, mas já é mais relacionado a uma malformação arteriovenosa, os famosos MAVs. Eu já vi pacientes de 18 anos terem acidente vascular hemorrágico, pacientes de 20
e a grande maioria desses pacientes jovens foi o AVC hemorrágico devido a uma malformação arteriovenosa. Mas, atuando a nível hospitalar, atuando a nível de unidade de pronto atendimento, ou até mesmo na atenção primária, surge alguns casos, é mais comum da gente ver esse acidente vascular em pacientes aí acima de 55, 60 anos. Então, o AVC, ele é o desenvolvimento súbito, rápido de sintomas clínicos e distúrbios focais ou globais da função cerebral, com sintomas menores que 24 horas. Capaz de provocar alterações cognitivas, motoras, de acordo com a extensão e, claro, local da lesão. O acidente vascular encefálico pode ser classificado de duas maneiras, isquêmico ou hemorrágico. Eu não coloquei aqui, mas a gente vai citar mais à frente também uma outra modalidade, digamos assim, de acidente vascular, que é o ataque isquêmico transitório. Né? Então a gente vai entrar em mais detalhes relacionados a essa entidade mais à frente. Agora vou mostrar para vocês uma imagem de como é um AVC isquêmico. Qual é a diferença? Como que é feito o diagnóstico? Então o diagnóstico do AVC ele é feito por base em sinais clínicos, né, e ele é confirmado padrão ouro por meio de tomografias computadorizadas de crânio, porque ela te dá uma evidência em forma de imagem que você consegue chegar à conclusão, ou seja, o colega médico consegue chegar à conclusão e falar, esse aqui é um AVC isquêmico, esse aqui é um AVC hemorrágico. E é muito importante a gente saber isso, principalmente para aqueles profissionais que trabalham em unidade de terapia intensiva, porque a gente, como profissional de enfermagem, é uma ponte. Né? Às vezes o médico está resolvendo inúmeros outros problemas, passando visita, o paciente fez a tomografia e às vezes o laudo demora, né? E a gente precisa ter uma noção do que é pelo menos o que é uma hemorragia e o que é uma isquemia, para a gente poder passar essa informação adiante, passar a informação ao plantonista, para entrar com tratamento, caso seja possível, né? E assim dar continuidade ao cuidado desse paciente. Então, na imagem aqui, a gente tem um corte de tomografia computadorizada de crânio e a gente avalia que há alguma coisa estranha, porque o normal seria que não tivesse essa região mais escurecida apontado pelas setas aqui. Essa região aqui, o termo que eles utilizam, são hipodensidades. Hipodensidade significa que houve uma ausência, né, houve uma deficiência na chegada de sangue com nutrientes, com oxigênio, nessa região específica do cérebro. Então, quando essa região mais escurecida, repare que já na sua direita aqui do corte cerebral, há uma cor mais acinzentada, né? A famosa massa branca. Então, isso aqui é o normal. Em contrapartida, onde está as setas, está mais escurecido. Essa parte hipodensa, essa parte escurecida, sugere um AVC do tipo isquêmico. Tá, mas o hemorrágico, como que se manifesta? O hemorrágico já é, por exemplo, o fato de ter um extravasamento de sangue dentro da calota craniana, né? Houve o rompimento de uma artéria. Né? Em alguns locais específicos, como nessa primeira imagem à sua esquerda, houve o sangramento ali nos núcleos da base. Os núcleos da base é um local muito irrigado por arteríolas. E é o principal local onde há o sangramento em pacientes que são portadores de hipertensão arterial sistêmica. Nas imagens mais... Na imagem do centro, que a gente visualiza também um sangramento. E isso aqui é a forma como o AVC hemorrágico se manifesta dentro de uma tomografia computadorizada. Qual que é o lado ruim, né, em relação ao AVC hemorrágico? Ele tem uma mortalidade mais elevada, ele tem a possibilidade de deixar mais sequelas do que um AVC isquêmico de pequena extensão, por exemplo. Cerca de 13% a 14% dos AVCs são do tipo hemorrágico, contrapartida 80% são do tipo isquêmico, né? Só que a hemorragia em si traz mais consequências ao paciente idoso, porque o nosso cérebro, né, ele é todo revestido com a nossa calota craniana, então não tem elasticidade para expandir. Então, quando há um sangramento muito extenso, faz com que a gente tenha uma hipertensão intracraniana, né, tenha herniação cal, que é uma coisa muito mais grave, né? Às vezes o paciente precisa fazer uma instalação de uma pressão, avaliar a pressão intracraniana, né? Daí já corre o risco de desenvolver uma infecção, encefalite. Então é muito mais grave o AVC hemorrágico, né? Dependendo aí do local da hemorragia e também relacionado às possíveis sequelas que esse paciente pode vir a desenvolver. Então, como a gente havia falado ali anteriormente, o ataque isquêmico transitório
Ele é um déficit neurológico que se manifesta por perda súbita das funções motoras, sensorial ou visual. Então, os sintomas resultam de uma isquemia temporária de uma região específica do cérebro. Então, quando você realiza exames diagnósticos, tive sintomas assim, teve um momento que eu não conseguia expressar minha fala, tive alteração visual, pensei que fosse um AVC, fomos lá para fazer a tomografia e não apresentou nem isquemia, nem sangramento, nem nada. Então, esse ataque dura menos que 24 horas, a maioria persiste por alguns minutos apenas, e os ataques isquêmicos cursam com melhora dentro de 2 horas. Em relação ao acidente vascular encefálico ainda, a prevenção é o melhor método para manejar os fatores de risco, os quais são modificáveis. Aqueles que têm esses fatores precisam de uma grande mudança em relação ao seu estilo de vida. Então, precisa-se adotar um estilo de vida saudável, não fumar, praticar atividade física. Então, algumas literaturas recomendam praticar atividade física aí de 40 minutos por dia, em 3 dias por semana, manter o peso adequado, cortar o álcool e cuidar aí em relação à sua alimentação. E controlar a hipertensão pode reduzir o risco de AVC, uma vez que com a hipertensão arterial sistêmica, a chance de haver o rompimento aí dessas artérias ela é elevada. Mas então, o que é um fator de risco não modificável, perdão? A idade avançada, né? O sexo masculino tende a ter mais AVCs do que as mulheres, o baixo peso ao nascer, negros porque tem uma grande predisposição para ter hipertensão arterial sistêmica, história familiar de ocorrência de AVC, história pregressa de ataque isquêmico transitório, condições genéticas como anemia falciforme. Em relação à história pregressa do ataque isquêmico transitório, sugere que se você teve um ataque isquêmico transitório, tenha um olhar mais atento em relação à sua saúde, em relação a controlar sua hipertensão e alimentação, porque quem desenvolve um ataque isquêmico transitório tem uma grande predisposição para desenvolver aí em seguida um acidente vascular cerebral aí que pode ser isquêmico ou pode ser hemorrágico. Então, isso aí pode acabar acontecendo em quem teve o ataque isquêmico transitório em algum momento da vida, em um período não muito distante, pode desenvolver um acidente vascular cerebral. Grupo de risco modificável. Então, a hipertensão, às vezes, após instalado, você não consegue voltar, mas você consegue amenizar por meio de atividades físicas, um tratamento adequado. O tabagismo, ele é modificável, dislipidemia, fibrilação atrial e outras doenças cardiovasculares. Aí tem o grupo de risco potencial, que é a terapia de reposição hormonal, pós-menopausa, alcoolismo, aumento da hemocisteína plasmática, síndrome metabólica por aumento de gordura abdominal. Fibrilação atrial é uma comorbidade, uma arritmia, que pode causar uma grande chance do paciente desenvolver um AVC, porque é um ritmo cardíaco muito irregular. Quando a gente estuda lá na semiologia cardíaca, a ausculta principalmente, espera-se que a gente escute o famoso tum-tá, tum-tá. E na fibrilação atrial, você não escuta esses ritmos, é todo desordenado. É praticamente uma bagunça, o coração mais treme do que bate. Então, faz com que tenha uma facilidade maior em formar coágulos. E uma vez formando coágulo, o coração pode acabar injetando a grande circulação arterial e esse coágulo chegar ao coração. Chegar ao cérebro e desenvolver um acidente vascular cerebral. Também há casos de que pode ir para membros inferiores e assim por diante. Então, a escala de AVC pré-hospitalar, né, a famosa escala de Cincinnati, isso aqui, qualquer pessoa leiga ou os profissionais podem aplicar essa escala, né, que é a escala de Cincinnati. Aqui também tem um mnemônico, né? Repare que as letras ali estão em vermelho, SAMU, que é o mnemônico do SAMU. Tá, mas o que isso tem a ver com essa escala? Então, você suspeita que o paciente está tendo um acidente vascular cerebral. Você vai pedir para esse paciente sorrir. O ideal é que ele tenha um sorriso normal, né? Em contrapartida, o paciente está tendo um AVC, ele vai ter uma queda labial. Então, esse vai ser um sinal positivo, já logo na primeira fase da escala. Você vai pedir para que o paciente levante os braços para te dar um abraço, né? Então, o paciente ele vai levantar apenas um e um braço vai ficar caído.
Você vai pedir para que o paciente fale uma frase ou uma música. Às vezes isso é muito difícil, mas pode perguntar para ele qual é o nome da rua aqui da sua residência, ou como é o nome completo do presidente, né, por exemplo. Aí ele vai falar, se ele não conseguir emitir nem o nome da rua, nem qualquer outra frase que você solicite, ele vai ter mais um sinal positivo. Caso esses 3 sinais dê positivo, o último é ligar para o SAMU, pedir ajuda por meio do 192, que esse paciente fechou aí os critérios da escala de Cincinnati. Aqui a gente vai falar um pouquinho, né, mais rápido, em relação às hemorragias digestivas, que é um quadro de sangramento intraluminal decorrente de lesões que estão localizadas no trato gastrointestinal. Dependendo do local de origem do sangramento, pode ser classificada como hemorragia digestiva baixa ou hemorragia digestiva alta. A hemorragia digestiva alta é um quadro relativamente comum, considerando emergência, é o sangramento entre o esôfago superior, né, e o músculo supracensório do duodeno, o famoso músculo de Treacy. As causas mais comuns dessas hemorragias são úlceras gástricas, úlcera duodenal, varizes de esôfago e laceração de Mallory-Weiss. As menos comuns são erosão gástrica, esofagite, gastropatia por hipertensão portal, neoplasias, varizes gástricas. Mesmo sendo menos comum, é capaz de a gente se deparar no nosso dia a dia. E as causas raras são duodenite erosiva, úlcera esofágica, fístula aortoentérica e doença de Crohn. Já a hemorragia digestiva baixa é o sangramento distal após o músculo de Treacy, que é o ponto onde termina o duodeno e começa o jejum. Ela é considerada aguda quando ocorreu nos últimos 3 dias e é considerada interesse de emergência. Pode se manifestar das seguintes formas: um sangramento oculto, né, sem mudança na cor das fezes, detectada por meio de pesquisa de sangue oculto nas fezes. E ela pode estar ali expressa por um quadro de melena, né, que é o sangue nas fezes, que é resultado de uma hemorragia digestiva alta ou do intestino delgado, podendo ocorrer sangramento no cólon direito se a motilidade intestinal for lenta. Tá? Mas qual que é a diferença? O que é uma melena? A melena é o sangue nas fezes, portanto, é um sangue que foi digerido. E lá, no momento que o paciente evacua, ele vai. Uma característica muito marcante é a cor, né, normalmente preta, e uma característica muito fétida. Então, esse é o principal aspecto marcante em relação à melena. Vai se manifestar com fezes de cor marrom, que é resultante da mistura de fezes de coloração normal com fezes pretas, geralmente indica uma hemorragia digestiva baixa de cólon direito. A enterorragia, que pode ser consequência da hemorragia digestiva alta, volumosa, ou do intestino delgado com trânsito intestinal rápido. Principais causas são os divertículos, anormalidades vasculares, neoplasias, doença inflamatória intestinal, colite isquêmica e colite infecciosa. Agora falaremos um pouquinho aqui sobre hipoglicemia, né, que ela é uma condição clínica frequente no tratamento de pacientes diabéticos, que ela consiste em uma glicemia menor do que 70 mg por decilitro, porém bastante incomum em pacientes não diabéticos. Nesse caso, a gente considera uma hipoglicemia menor que 50 a 55 mg por decilitro. No caso dos pacientes diabéticos, é a complicação mais comum, né, porque é frequente que a cetoacidose diabética ou o estado hiperosmolar esteja presente. Não se deve estabelecer o diagnóstico de hipoglicemia apenas com uma alteração alterada em pacientes diabéticos. No caso de pacientes diabéticos, para confirmar, precisamos utilizar a tríade de Whipple, que ela consiste em sinais e sintomas consistentes com hipoglicemia, baixa concentração plasmática de glicose menor que 55, resolução dos sintomas após aumento da glicemia, as causas mais frequentes da glicemia. Então, a administração exógena de insulina em pacientes diabéticos, esvaziamento gástrico acelerado e desnutrição grave, como foi o caso mais recente aí, do caso dos indígenas lá de Yanomami. Não era um caso de diabéticos, mas
o fato da desnutrição deles fazia com que eles tivessem um quadro de hipoglicemia bastante acentuado, né? Bem triste. As causas mais frequentes de hipoglicemia é a doença renal, o consumo de bebidas alcoólicas e as sepses, né? Infecção generalizada, que acaba tendo aí uma exigência de reservas muito grande, fazendo com que o paciente desenvolva aí um quadro de hipoglicemia. Os fatores de risco para hipoglicemia, a idade avançada, como disse, abuso de álcool, desnutrição, insuficiência renal, atraso ou omissão de refeições, exercício vigoroso e erro na administração de insulina e erro na administração de hipoglicemia anti-oral. A hipoglicemia manifesta sinais e sintomas de ansiedade, nervosismo, tremor, sudorese, palpitações, fome, a irritação é bastante frequente, náusea, palidez e arritmias cardíacas. Sinais e sintomas neuroglicopênicos já está relacionado a cefaleia, alterações na visão, parestenia, astenia, ataxia, tonturas, dificuldades de concentração, confusão, amnésia, alterações de comportamento, o paciente vai ter aquela sensação de frio, déficits neurológicos focais, afasia, convulsões e coma. Já a cetoacidose diabética, então ela é uma complicação grave que pode ocorrer tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2. É presente aí em cerca de 25% dos casos no momento do diagnóstico do diabetes mellitus tipo 1. Ela é causada com uma quantidade inadequada de insulina e estado hiperglicêmico acidótico e depressão de volume. Diminuição ou omissão aí da dose da insulina, ela pode ser desencadeada por uma doença ou infecção, diabetes não diagnosticado e não tratado e medicações hiperglicemiantes. Em relação ao estado acidótico, né, o médico solicita uma gasometria arterial e esse pH dessa gasometria vai estar abaixo de 7,30, né? O ideal é que o pH sanguíneo é entre 7,35 a 7,45, ele vai estar com esse pH muito baixo, às vezes vai estar em 6, eu já vi um caso de pH em 5, o bicarbonato vai estar bastante alterado também. E os principais sintomas já da cetoacidose diabética, né, acabam se manifestando em formas de náusea e vômito, dor abdominal, taquipneia, hálito cetônico, fadiga e fraqueza, né, hiperventilação, confusão, visão turva, essa hiperventilação relacionada aí à respiração de Kussmaul, arritmia cardíaca, alteração do nível de consciência, diurese aumentada e desidratação. Os sintomas se manifestam no grupo de pessoas entre 20 a 29 anos, é muito mais comum da gente ver. Portanto, ela pode acontecer em casos de idades avançadas na população idosa. Já a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica, ela é uma complicação aguda e grave que acontece em pacientes com diabetes mellitus, frequente do tipo 2. Então, trata-se de um estado de hipoglicemia grave. Neste caso, predomina-se a hiperosmolaridade e a hiperglicemia com alteração do nível sensório. Esse quadro ocorre com mais frequência em pessoas entre 50 e 70 anos, e o quadro clínico vai se manifestar como hipotensão, uma desidratação profunda, mucosa seca com tubor cutâneo, e cabe lembrar aqui que essa evolução não acontece do dia para a noite, então ela é uma evolução mais lenta, né? Ela pode ocorrer aí em dias e semanas. E normalmente mais comum nesses idosos que se encontram institucionalizados, né, às vezes até mesmo idosos a nível domiciliar, portanto, pouco assistido pelos familiares ou sem nenhum cuidador, esses pacientes vão se manifestar aí com uma desidratação profunda, que poderia ser evitado se tivesse um olhar mais atento no decorrer do cada dia. Indivíduos que correm mais risco são os idosos cronicamente doentes, debilitados, institucionalizados, como havia citado, com mecanismo de sede ou acesso à água prejudicada. Aqueles pacientes pós-AVCs, né, que não conseguem se comunicar, não conseguem fazer aí os seus pedidos, eles vão ter aí a grande chance de entrar para esse quadro de
estado hiperosmolar e hiperglicêmica não cetótica. E os fatores precipitantes são doenças como acidente vascular encefálico, infartos, infecções com ênfase nas pneumonias, cirurgias e elevadas doses de glicose por meio da nutrição enteral ou parenteral. Então, é bastante comum aí na população idosa. E agora a gente chega ao fim da nossa segunda parte, né? Eu não, como eu disse lá na primeira parte, eu não ia entrar muito em detalhes, porque atualização em saúde do idoso, há muitos temas que a gente precisa abordar, e se a gente for entrar em detalhes em cada um, a gente acaba passando dias aqui falando e não consegue falar tudo ainda. Então, qual que é a minha ideia? Então, foi disponibilizar essas aulas aí de atualização em saúde do idoso, né, para que a gente apresente alguns temas, aquilo que é muito frequente, né, em relação à primeira parte relacionada a toda aquela questão demográfica, do aumento da população idosa, depois dar uma pincelada aqui em relação às comorbidades. Em vídeos futuros que eu vou publicar aqui no nosso canal do YouTube, gratuitos, todo mundo terá acesso, eu vou focar muito mais em detalhes, né, em doenças à parte, por exemplo, IAM. Pego uma aula e fala somente de IAM, que passa bem detalhado, né, trago pessoas de fora para falar também. Então, essa é a tendência aí para os próximos vídeos e futuro do nosso canal do YouTube. Sou muito grato por vocês que se inscreveram, demonstraram o interesse, né, e que estão assistindo essas aulas. Vou compartilhar também o PDF, vou fazer algumas edições que no momento que escrevi os slides, né, ficou um errinho, uma letrinha faltando. Então eu vou fazer essa edição e logo vou encaminhar para vocês junto com o certificado toda essa aula em PDF, que deu aí cerca de 80 slides. Né? Aqui tem também as referências que eu utilizei, caso vocês queiram consultar, e recomendo a leitura, porque é muito importante. E fico, mais uma vez, aí muito feliz com a participação de vocês. Aqueles que estão assistindo agora, só reforçando o recado, podem acabar solicitando seu certificado, mas terão que pagar a taxa. Aqueles que se inscreveram estão recebendo o link da aula no e-mail, né? Fiquem tranquilos que dentro aí de alguns dias, talvez eu mande até nesse sábado agora já o certificado de aula para vocês, que aí vocês já conseguem apresentar para a faculdade, vocês assistem tudo certinho, sem pressa. Assistam na rotina de vocês. Se a tua rotina está muito corrida, não se cobre tanto, tenha paciência, né, que a gente vai conseguir alcançar todos os nossos objetivos. Então, na aula de hoje seria isso. Qualquer dúvida, escrevam no comentário, mande aí no e-mail do Nursing Family, que eu vou deixar na descrição, que eu farei aí um esforço para responder para vocês. Abraço, enfermeiro Alejandro, e até a próxima, meus queridos colegas e amigos de profissão.